Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer um upload de um arquivo pelo Power Apps direto no SharePoint. Nós não vamos utilizar o Ultimate, então nós vamos inserir um arquivo através da aplicação que você tem aí no Canvas App e enviar direto para uma biblioteca no SharePoint. Eu já estou aqui com o meu estúdio aberto e a primeira coisa que nós vamos fazer é conectar aqui o conector que nós iremos utilizar para fazer isso nativamente. É um conector padrão, standard, então não precisa se preocupar, você não precisa de premium para usar esse conector aí. A gente vai vir aqui então nos conectores, adicionar dados. Se você clicar em conectores, normalmente já está aqui, tá? Mas você pode digitar Office espaço 365 espaço users. É esse conector aqui. Basta clicar, conectar, né, fazer a conexão e pronto, você já vai ter aqui o seu conector. Uma dica legal aqui para conector, né, é que você pode renomear para facilitar o uso, tá? Porque, por exemplo, aqui, como o meu ambiente está em português, tá usuários do Office 365. Mas no seu aí, se você tiver em inglês, vai estar Office 365 Users, né? Então você pode dar um nome legal aqui que você quiser. Eu vou chamar de 365 Users, só para mostrar para vocês essa dica, que você pode renomear alguns conectores, como é o caso desse aqui. E na hora que você for utilizar esse conector, né? Por exemplo, vou inserir aqui um botão. Eu posso usar esse conector que a gente vai utilizar, né? Então fica mais fácil aqui, ó, 365 users, ponto, e eu consigo utilizar ele aqui. Então vai ser o nome do conector ali que a gente tem que utilizar nas fórmulas, beleza? O que a gente vai usar? A gente vai usar isso aqui, ó, o HTTP request, ou HTTP request, né? Se você for aí, alguém que speak in English. Então, o que a gente vai fazer, tá? Vou explicar isso aqui, mas antes eu vou pedir rapidamente aqui, esse conteúdo é super útil, de qualidade, eu peço sua ajuda aí, se inscreva no canal, deixe o seu like e ajude a compartilhar para que esse vídeo vá mais longe. Vou pedir também para você me seguir no Instagram, @Ronavico, e vir conhecer os nossos cursos do zero ao avançado em Apps, Canvas e Ultimate Cloud Flow, que eu tenho certeza que se você tá nesse vídeo, você vai curtir muito a nossa comunidade. Temos grupos de dúvidas, que tiramos dúvidas diariamente aí de todos os alunos, tem bastante gente lá, estamos crescendo cada vez mais, então fica aqui o convite para você vir fazer parte dessa turma. Esse era os recados, tá rapidão, eu só pedi aqui para você deixar o seu like, tem muita gente que assiste, nem se inscreve, esquece, né, busca no Google, assiste o vídeo e não se inscreve, então logo aí se inscreve, ajuda a gente a crescer o canal aqui. Beleza? Agora sim, bom, como que eu vou pegar então um arquivo aqui do Power Apps e enviar lá para a biblioteca do SharePoint? Usando essa tal função HTTP request. Bom, essa função aqui, ela nos permite, tá? Inclusive, se eu passo o mouse aqui no HTTP request, ele me mostra o que é o parâmetro URI. Ele é, ó, graph.microsoft. Então, o que é isso aqui? Ele nos permite chamar as APIs do Microsoft Graph. O que é o Microsoft Graph? A gente tem uma aula no canal só sobre o Microsoft Graph e também tem uma aula só de o que é API. Então eu vou partir aqui do pressuposto que você pelo menos assistiu a aula já de Microsoft Graph. Vou dar um exemplo bem básico do que é, para se você não quiser assistir, mas assistam, porque é muito importante essas aulas para o seu crescimento aí. Entender o que é uma API, entender o que é o Microsoft Graph, beleza? Mas em resumo, tá? O Microsoft Graph, ele é algumas APIs que nós podemos chamar. Então, por exemplo, essa aula do Graph, a gente extrai todas as informações do Planner e joga no Power BI. Como que eu fiz isso de pegar dados do Planner e jogar no Power BI? Eu usei as APIs que a Microsoft tem para ler dados do Planner. Então eles têm lá como se fosse URLs, links onde eu acesso com o meu login e minha senha e ele me traz informações. Como, por exemplo, eu quero buscar os dados do Planner. Eu acesso aqui, né? Vai ter até aqui como exemplo, se a gente buscar, ó. Aqui, ó, Planner. Então, se eu quiser, ó, get Planner Plan. Quando eu rodar isso aqui, né? Ele pede alguns parâmetros como Plan ID. Se eu tivesse aqui um ID de um Planner, ele me traz os dados dali. Então, diversas ações, tá? Aqui foi um exemplo do Planner, mas eu posso, por exemplo, pegar dados do To-Do, pegar dados de um SharePoint, inserir dados aqui, inserir dados ali, e o conector permite usar essas URLs. Aqui é que a mágica acontece. Por quê? Porque eu consigo, então, passar algumas URLs, como por exemplo fazer upload de um arquivo, e a gente vai fazer isso aqui passo a passo, mas fica aqui esse insight, né, que eu acabei de falar. Se você já viu essa aula de a gente buscar dados do Planner, imagina que tudo isso que eu ensinei naquela aula e os outros exemplos podem ser aplicados aqui, se eu quiser buscar dados de algum lugar ou realizar algum tipo de ação ali usando o Microsoft Graph. Para trazer um exemplo mais próximo aqui do que a gente vai fazer, se eu vim aqui na parte de SharePoints, aqui de exemplos do Microsoft Graph, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, pegar a página padrão do meu SharePoint. Se eu clico aqui,
automaticamente ele monta a URI ali, que é uma URL, tá? Um link, e eu posso rodar. Eu tô logado, tá? Aqui, se você abrir esse mesmo site, você tem que logar com a sua conta Microsoft para que você rode direto já no seu tenant, ou seja, na sua empresa. Então, quando eu rodar esse link, eu tô logado com a minha conta neste link. E o mesmo já acontece lá no conector, então nem precisa me preocupar com isso. O que eu tenho que fazer é só chamar a URL, igual eu vou chamar aqui, ó, run query. Quando eu faço isso, aqui embaixo, eu tenho o resultado. Então, por exemplo, eu tenho aqui os dados referente ao meu site padrão, né, ó, do meu SharePoint padrão dessa minha empresa. Então, a ideia aqui é justamente essa, eu chamar, né, chamar um link ou passar coisas para um link e ele vai me retornar coisas ou eu vou inserir coisas usando essas URLs. Aqui é tudo get, né? Então, se você entende um pouquinho de API, isso aqui é tudo get, mas eu vou dar alguns posts, né? Eu vou enviar arquivos. E a gente vai fazer isso juntos aqui para enviar um arquivo do Power Apps para uma biblioteca do SharePoint. Porém, tá, como vocês estão vendo, não tem todas as APIs listadas aqui. Tem algumas, as mais comuns, tá? E elas ficam listadas aqui. Onde eu vou, então? Basicamente, o que eu fiz foi clicar aqui, ó. Tá vendo? Onde mostra mais queries, ou seja, mostra todas as que tem documentadas. Então, quando você clica aqui, ele vai vir para o site padrão. Dentro do site padrão, aí sim, meu amigo, vai ter aqui a API pra caramba que você pode utilizar, não só naquele conector, tá? Mas, como eu disse, no Power BI eu posso puxar dados do Planner, eu posso usar dentro do Automate para fazer alguma coisa, então você pode expandir mais isso aí. Então vamos aqui, o que a gente quer fazer é justamente tratar com files, arquivos. E já estava até aberto aqui, que eu tinha deixado aberto, né, ó, Drive Items, ou seja, eu quero mexer com um item, com um arquivo, e aqui tem, né, listar, pegar, obter thumbnail, mas o que a gente quer aqui é upload, né, eu quero dar um upload de um arquivo em um Drive. Quando a gente fala de Drive, né, a gente está justamente se referindo a um SharePoint, ou um OneDrive, que é basicamente a mesma coisa, tá, o SharePoint, ele tá em cima de um OneDrive, aí, mas não vem ao caso, o que a gente quer aqui é dar um upload, ou seja, o que a gente está fazendo é usar o Graph API, né, o API do Microsoft Graph, para dar um upload. Beleza, já cliquei aqui e ele me dá os exemplos de como fazer esse request. Eu tenho um HTTP request para dar replace no item existente, ou seja, sobrescrever, ou apenas para fazer um upload, tá? Eu falei que era um post, mas na verdade é um put, né? Tá? Ó, um put que a gente vai ter que dar, porque eu posso dar um get, obter, post, enviar, o put seria como se fosse um atualizar aqui, e é o que a gente vai ter que utilizar aqui nesse request, tá bom? E aí ele explica como fazer esse put, como que eu chamo uma URL passando, então, esse conteúdo para que o Microsoft Graph vá lá e crie para mim. Para vocês entenderem, tá? Ali no Power Apps eu só vou ter que colocar a URL e passar os parâmetros, mas eu podia usar essa mesma API num VBA, num Python. Essas APIs, elas servem para isso, para que você conecte em outras ferramentas, como eu fiz na aula, puxando dados do Planner pelo Power BI. Então eu consigo conectar essas APIs em outras ferramentas. E no Power Apps, o próprio conector já está preparado para chamar. Então ele já está conectado aqui, porque quando eu logo na aplicação, já está feita a conexão do meu usuário. Então o meu usuário já pode chamar a URL facilmente aqui. Fechou? Para não perder tempo, ó, rapidamente eu vou inserir aqui um campo de anexo. Eu já ensinei isso para vocês, como que faz, tá? Em diversas aulas do canal. Eu venho aqui em inserir formulário, conecto aqui uma lista do SharePoint, porque uma lista do SharePoint tem o campo de anexo. Então, por exemplo, essa aqui, ó, pode ser qualquer uma, é só para extrair o objeto de anexo, tá bom? Pode ser que futuramente já tenha, tá? Mas ainda não tem aqui facilmente. Então, ó, splist address. Adicionamos o campo de anexo, que na verdade já vai vir aqui, né, ó, anexos, beleza. Com esse anexo aqui, eu posso copiar ele, ó, Ctrl C, né, vou desbloquear primeiro, ó, o vacilo aqui, né, ó, desbloquear primeiro, Ctrl C, pronto, ó, colei aqui um objeto de anexo, deleto aqui o meu formulário, porque eu só criei ele para pegar esse objeto aqui, tá bom? Vamos tirar aqui, ó, os items, vamos tirar aqui também isso aqui, tirar isso aqui, beleza, eu só queria o objeto de anexo para poder utilizar eles com vocês. Vou anexar 2 arquivos aqui, pronto, anexei aqui 2 arquivos e o que a gente quer fazer agora
é pegar esses dois arquivos e jogar via request ali direto para a biblioteca do SharePoint. A biblioteca que a gente vai inserir, ó, eu entrei aqui nesse site, aulas YouTube, e aqui, ó, em documentos, é onde eu quero inserir, mas eu poderia ter outras pastas, tá? Posso escolher uma pasta que eu quiser. Só que para eu inserir, galera, fazer o upload, perceba que em todos, né, eu tenho aqui, ó, Drive ID, ou se não, o Site ID. Então, eu preciso descobrir aqui qual que é esse ID que eu vou utilizar ali no upload. Então, eu preciso saber em qual biblioteca eu vou querer inserir esse arquivo. Como que eu vou fazer para descobrir o ID dessa biblioteca aqui? Por um acaso já tem aqui, ó, para a gente até testar direto no desenvolvedor de Graph aqui, porque nós temos, ó, obter site baseado no seu caminho. Então, eu consigo pegar o ID do site baseado no caminho dele. Como assim baseado no caminho? Ó, quando eu clico aqui, ele me traz ali em cima como usar a URL. Ele me pede hostname e o caminho até chegar na biblioteca, até chegar no site, na verdade. Então, o host, qual que é o host name? É esse aqui, tá? Ou seja, a sua empresa, é a sua empresa, ó. Ctrl C, vem aqui e vou trocar o meu hostname. O server relative path é o caminho até o site, ou seja, sites/aulas YouTube. Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. Tá vendo? Então, esta API do Microsoft Graph, quando eu rodar, ele me traz aqui embaixo, ó, deu certo, o ID referente a essa biblioteca. Nós temos aqui o que a gente precisa... A biblioteca não, desculpa, referente ao site, ó. O ID do site é esse aqui, ó. Ctrl C. Por quê? Eu vou copiar esse ID aqui, que esse aqui agora é o ID do nosso site. A gente tem o Site ID. O que eu preciso agora extrair desse site? Eu preciso saber qual que é os documentos, né? Quais são as pastas de documentos disponíveis para eu salvar o arquivo, para eu fazer o upload, correto? Então eu vou usar agora, ó, esse aqui, ó, Enumerate the document libraries under the root site. Em vez, ó, eu vou clicar aqui, ó, vou clicar, beleza? Ele colocou a URL ali. Em vez de ser root, eu vou trocar pelo ID, porque o root ele vai trazer do SharePoint sem ser o site que eu quero. Ele traz da raiz, do vicotreinamentos.com.br lá. Aqui, ó, ele traz, aliás, sharepoint.com, né? Ele traz daqui. Eu quero trazer os drivers desse ID aqui, né? Que é o que eu acabei de buscar, que é do outro site. Faz sentido? Eu busquei, ó, vamos de novo. Eu busquei o ID desse site para pegar o ID. Então, o ID dele é XYZ. E aí, agora eu estou jogando aqui para saber quais são os drives disponíveis para esse site. Vou rodar o Run Query. Após executar aqui, ele trouxe em branco. Eu já vou explicar o porquê que isso aconteceu, tá? Eu vou vir aqui em History primeiro e mostrar para vocês que eu consigo ver a chamada. Isso ajuda a gente, por exemplo, aqui eu chamei aulas YouTube nesta URL. Ele me trouxe esse ID que eu copiei. Agora eu chamei essa outra que é /sites /drives, ou seja, neste Site ID, pegar os drives, ou seja, as bibliotecas, os drives disponíveis nesse Site ID, e ele me trouxe em branco. Por que ele trouxe em branco? Pode ocorrer com você por questões de permissão. Quando eu loguei aqui no Microsoft Graph, tá, ó, se eu clicar aqui, eu acabei não dando consentimento para rodar todas as APIs aqui, né? É uma segurança aí, porque como tá num site aqui, né? Às vezes você não quer liberar tudo, vai que alguma coisa acontece. Aqui no meu caso, eu vou dar um consentimento aqui, eu vou ter que logar aqui, tá? Então eu vou logar rapidamente, dando consentimento, ou seja, né? Liberando para que eu possa usar tudo aqui dentro do Graph API no ambiente de dev aqui, tá bom? Então você precisa ter liberar essa permissão para testar aqui no site, fechou? Clicar aqui e aceitar, ou seja, né, dar esse consentimento. No meu caso ali, eu tô aceitando esses dois aqui, mas eu posso liberar só aqui nos sites, por exemplo, tá? Ó, de read all, read write, tá bom? Que daí eu consigo testar perfeitamente. No nosso caso, como é sites aqui, né, ó, o read all, read write já... Ó, o full control ali também já daria, ó. Como eu dei aqui o consentimento, agora se eu rodar... Vamos ver aqui se vai funcionar. Run Query. Beleza, agora ele trouxe, tá? Gosto de deixar os erros aqui. Vocês que acompanham o canal
gostam bastante quando eu bato em um problema e resolvo ele do que só já pegar funcionando. Então eu deixei esse erro aqui pra vocês, fechou? Agora, quando eu rodei novamente, não sei se vocês perceberam, fui rápido, eu cliquei novamente no Run Query, ele trouxe tudo pra mim. E ao trazer tudo pra mim, que eu tenho agora? Eu tenho o ID, tá? Ó, o ID das bibliotecas. Basta eu vir aqui pra baixo. Deixa eu dar um Ctrl F, que é mais fácil, né? Lib. Ó, Document Library com o ID dele, tá vendo? Ó, esse é o ID do Document Library e aqui tá o nome, ó. Doc Test é uma que eu tenho, mas eu tenho outro também, né? Que é o padrão, tá, galera? Se eu procurar o nome aqui, ó. Aqui, ó. Criado pela conta de sistema, tá vendo? Esse aqui é o padrão. Se eu venho aqui no Aulas YouTube, eu tenho documentos, né? Que é o que eu acabei de falar, documentos partilhados. Mas eu tenho uma outra aqui chamada Doc Test também. Então, aqui é onde eu descubro o ID do meu Doc Library. Novamente, tá? Ó, passo a passo. O que a gente fez só que de forma mais rápida? Primeiro, eu joguei o nome do site aqui para ele me trazer o ID do site. Run Query me trouxe aqui, ó, o ID do site. Copiei este ID do site e agora eu quero buscar os drives disponíveis nesse ID do site. Então eu pego o ID do site, vamos buscar os drives. Para isso eu usei essa outra API, certo? Onde eu passo o meu site ID /drives. Quando eu chamo isso aqui, ele me traz todos os meus drives disponíveis, as minhas bibliotecas de documento. Posso dar um Ctrl F e procurar o nome da biblioteca, né? Ou escrever lib, ele vai me trazer aqui, ó, Document Library, eu consigo ir vendo, ó, documentos partilhados. Este é o que eu quero dar upload, por exemplo, pode ser outro, né? No meu caso, eu quero dar upload nesta biblioteca. Qual que é o ID desta biblioteca? Está aqui. Então, a gente buscou o Site ID para buscar os drives disponíveis para pegar o ID do drive que eu quero. O que eu quero é esse aqui, ó. Então, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C. Posso jogar numa variável, no Power Apps, posso salvar isso em algum lugar. Eu vou deixar salvo no rótulo de texto aqui, tá? Ó, beleza, esse é o meu Drive ID. E agora, dentro do Developer Graph, o que eu vou fazer? Eu posso pegar esse ID aqui, ó, Ctrl C, e colocar que eu quero acessar as informações desse drive. Então, eu só coloco barra, o ID do drive, e rodo a query de get ali. Ele vai me trazer informações sobre esse drive, que é aquelas mesmas informações que a gente tinha ali no passado, né? Ou seja, isso aqui é só para provar que a gente conseguiu de fato chegar no drive para fazer agora o tal upload, porque agora eu vou usar esta URI aqui, ó, onde eu passo o Drive ID, que eu já tenho, tá lá no meu Power Apps no label. O Parent ID aqui é root, tá? É root no nosso caso, porque o Parent ID desse drive é a raiz, não tá dentro de nada. Para mostrar essa parte do root, eu posso até colocar aqui, ó, /root, ou seja, além de acessar o ID, eu posso acessar diretamente a sua raiz. Ele traz aqui as informações referente aqui, ó, Document Library, Drive ID, e é isso que a gente precisa. Esta é a URL que eu preciso para realizar o upload, ou seja, eu já cheguei onde eu quero. Aqui, ó, neste caminho, basta eu colocar /filename, /content. É assim que a gente insere o arquivo. Então, eu vou copiar isso tudo, ó, Ctrl C, vou colar aqui, ó, no HTTP request, colo tudo isso, ainda não acabou, né? A gente tem que colocar o que aqui? A gente tem que colocar a outra parte, que é o file name e o content. Mais para baixo tem um exemplo, tá vendo, ó? Pasta, nome do arquivo e content. No nosso caso, né, a pasta, não tenho nenhuma pasta ali dentro, mas eu poderia ter, tá, galera? Como assim? Aqui no meu caso, eu tô jogando o arquivo diretamente aqui, mas eu podia jogar... Vamos jogar dentro da pasta teste, para ficar mais claro isso que eu tô falando. Vamos jogar dentro da pasta teste e criar o arquivo aqui. Chegando no root, a gente percebe, ó, /pasta, nome do arquivo. Então, no nosso caso aqui, vai ser /teste, que é o nome da minha pasta, né? Então, vou vir aqui, /teste, vai vir o nome do arquivo. O nome do arquivo, ele vai vir dinamicamente. Eu preciso lupar os meus arquivos aqui, concorda? Então, o nome do arquivo eu vou colocar aqui, e depois do nome do arquivo, o que que vem? Vem o /content. Vamos fazer isso aqui direto já, ó. Eu vou vir
no botão, eu vou fazer um for all aqui no meu objeto, no meu attachment. Então, esse objeto aqui, ó, vou chamar de att_object, tá? Para facilitar. Esse objeto, eu vou loopar ele. Então, vou comentar isso aqui rapidamente. Beleza? Vou deixar comentado aqui. For all att_object.attachments, faça alguma coisa. Então, já estou loopando aqui os anexos desse objeto, que no meu caso aqui são 2 que eu tenho. E aí, eu podia até, ó, para deixar claro, ó, notify this record.name. Ó, então quando eu clicar nesse botão, o que que essa fórmula aqui fez? Ó, olha, presta atenção, hein? Ele loopou notificando os nomes dos objetos. Por que que eu fiz isso? Porque a minha ideia aqui, qual que é? Pegar isso aqui, concorda? Que a gente estava montando, colocar aqui, beleza? E aqui, em vez de ser, né, barra, teste, barra, vou concatenar com o nome do arquivo, então, concateno com this record.name, beleza? E depois do nome do arquivo, o que que vai vir aqui? 2 pontos barra content. Então, beleza, voltamos aqui, 2 pontos barra content. Show! O próximo, ó, a URL é essa. O próximo é um método. O método, ele tá falando qual que é o método bem aqui, ó. Put. Tava ali em cima também. Então, put. Vou colocar aqui, olha, até me ajuda trazendo as opções. Put. E por último é file, ou seja, o conteúdo do arquivo, que já está fácil pra gente, porque eu tô loopando os anexos, né? Então, eu já peguei o nome dele, basta eu jogar, então, this record.value, ou seja, o valor desse anexo. Fecho aqui o meu parêntese e a minha fórmula está pronta. É isso, a URL até o drive com o nome da pasta e do arquivo. Então, por isso que eu fui até atrás da URL, do Site ID, eu fui atrás do Site ID, depois eu fui atrás do Drive ID, e aí eu coloquei aqui justamente a pasta, que é teste, e o nome do arquivo, e depois a gente coloca o content aqui para avisar que é o que vai ir no corpo. Então, tá fácil, tá pronto. Bom, a fórmula está preparada aqui do jeito que a gente precisa. Eu vou clicar aqui só para ver se ele vai. E ele me deu aqui um erro, tá, galera? Falando que o objeto users não permite aqui usar esta URI em específico, tá? Algumas URIs, ou seja, URLs, realmente não funcionam no users. Tem um outro conector, tá? Me confundi aqui, na verdade. O correto para usar esta URI aqui em específico é o 365 groups, tá bom? Que também é standard, como eu falei, pode usar tranquilamente. Então, ó, é esse aqui que a gente tem que usar. Vou renomear aqui 365 groups, tá? Não é o users, é 365 groups. E aí eu vou só trocar o 365 users aqui para groups. Olha que fácil, porque é a mesma coisa. HTTP request, a função é a mesma, só que o users ele é mais limitado, tá bom? Então você tem que usem aí o groups que ele vai funcionar de boa. Alterei então o conector, você viu que foi fácil, podia inclusive deletar esse e renomear o outro para facilitar se tivessem várias fórmulas, né? E aí eu vou vir aqui no 365 groups, tô aqui na pasta teste aberta, ó, vou clicar no botão aqui, dar um Alt Tab e dar um F5. E aqui está os arquivos, funcionou, tá? Se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver que funcionou, é os arquivos que eu tinha colocados como anexo ali. E o legal, tá, galera, é que, por exemplo, se a pasta não existir, ele cria, tá bom? Então, eu usei a teste como exemplo, mas se eu trocar aqui a palavra teste por banana barra maçã, ou seja, eu vou criar uma pasta banana com uma pasta dentro maçã e depois vir, né, o anexo. Ele também funciona. Vou clicar aqui, ó, vocês vão ver que não tem a pasta aqui ainda. Vou clicar no botão, vou dar um F5, ali cria, ó, banana, maçã, e aí vem os arquivos. Então, se a pasta não existir, ele cria. Dá para fazer assim também. Então, a gente cometeu alguns erros, né? Mas eu acho que o legal, justamente o erro de aparecer em branco lá,
no graph, pode ser que tenha acontecido para você, aí você percebeu que tinha que dar o consentimento aqui, igual eu dei, então isso é legal para que, eu sei que muita gente vai bater nisso. Aqui de eu ter usado o conector errado também, foi também porque eu tava pensando já em outros exemplos de outros vídeos com users, acabei conectando ele, que tem a mesma função, como vocês viram, né? Mas o correto é usar o groups aqui, porque daí ele vai funcionar bacaninha. Bom, eu acho que o principal que era como inserir, matamos aqui, era isso que você precisa basicamente do seu Site ID e do seu Drive ID, a gente mostrou na aula como buscar isso, né, facilmente aqui usando o passo a passo. Por último, eu vou pegar um dos vídeos que eu tô gravando aqui agora e anexar ele para mostrar para vocês, ó, que ele tem, por exemplo, 52 megas, ou seja, é um tamanho considerável aqui. Vou colocar ele deu esse aviso aqui porque o objeto, tá, ó, clica no objeto, tá com limite de 10 megas, mas não precisa, vou colocar aqui, ó, 100 megas, por exemplo, tá aqui em megas, e vou tirar esse X, obviamente, vou tentar anexar aqui de novo, agora foi, deixou aqui, e vou clicar no botão, vamos ver se ele aceita aí 50 e poucos megas ali no upload, ó, tá rodando, vai demorar um pouco mais, obviamente, porque o arquivo é maior, mas se eu for lá no, ó, não deu erro, não apresentou erros, então beleza, se eu vir aqui nos documentos, né, tá aqui, ó, identificou o vídeo, subiu 50 megas, então você pode colocar arquivos maiores aí do que subir numa lista do SharePoint, esse é o maior ponto positivo aqui, de você salvar na biblioteca e não numa lista, né, o tamanho aí do arquivo, você consegue salvar arquivos maiores facilmente aqui, com o HTTP Request. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Vou encerrar essa aula por aqui. Novamente, Site ID, Drive ID, coloco o nome do arquivo, o valor do arquivo, tranquilo. Acho que fechamos aqui esse aprendizado. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham conseguido reproduzir aí. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo no meio do seu feedback a palavra maçã, só para eu saber que você assistiu aqui até o final, uma forma de eu saber quem realmente curte o trampo e assiste tudo. E fica aqui novamente o convite para você conhecer a nossa escola com cursos do zero ao avançado em Apps Canvas, Automate Cloud, fora nosso grupo, onde nós ajudamos diariamente aí você com todas as suas dúvidas. Tenho certeza que se você tá nesse vídeo aqui, você vai curtir bastante a nossa comunidade, tá bom? Decide me seguir no Instagram, @ronavico, e deixe seu like, compartilha, vira membro, apoie como possível aí para que a gente continue trazendo conteúdos de qualidade como esse aqui para vocês. Muito obrigado, a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.